Olá, sou o Marco e bem-vindos a Take a Name. Hoje temos connosco Pedro Girão, da Triber. Olá Pedro, tudo bem? Olá Marco, boa tarde. Eu sou o Pedro Girão, tenho 31 anos, venho de Coimbra, estudei em Coimbra quase toda a minha vida. Passei duas experiências internacionais que mudaram um bocadinho a minha perspectiva do mundo, e uma em Praga e outra no Rio de Janeiro. Estou aqui hoje como CEO e cofundador da Triber, uma agência de estratégia e de marketing de Coimbra, que trabalha com clientes dos quais vocês vão ouvir falar ao longo dos próximos minutos. Pedro, como é que começou aqui esta paixão pelo marketing? Não sei bem como é que começou. Sei que sempre fui uma pessoa muito mais voltada para a área de letras. Eu queria ser professor de História a certa altura, queria muito ser professor. Depois quis ser professor de Educação Física, até que percebi que, apesar de adorar ensinar, se calhar não podia ser esse o meu caminho por uma questão de saídas profissionais. E, portanto, comecei-me a voltar muito mais para a área dos números. Foi isso que me levou à gestão uns tempos mais tarde. Mas como sempre houve essa paixão pela escrita, pela leitura, isso acabou por ser uma descoberta de uma área que era a comunicação, que sempre... Eu lembro-me de falar da área de marketing, mesmo sem saber muito bem o que é que era marketing, confundindo marketing com publicidade, e aquilo que me diziam era... Eu era um miúdo muito tímido, ainda sou muito tímido, só já não sou miúdo. E o que me diziam as pessoas que me conheciam é que era uma área em que era preciso uma competitividade e uma garra tão grande que não sabiam se eu teria a capacidade para triunfar nessa área. Bem, isso, como nunca foi uma obsessão, eu sempre fui para a gestão porque não sabia o que é que queria, para me abrir o máximo de perspectivas possível, até que no terceiro ano do curso tive uma cadeira de marketing, já no Rio de Janeiro, no Brasil. Bem, gostei muito daquilo. Comecei a perceber que marketing era muito mais do que publicidade e que era muito mais interessante do que aquilo que me parecia. E depois a primeira experiência profissional que tive, em que eu estava, no fundo, responsável de muitas coisas ao mesmo tempo, porque estava a gerir uma empresa de duas pessoas, mas a gerir uma empresa, acabei por ter de contactar com tantas áreas diferentes e por perceber que dessa paixão pelo marketing conseguia ver que havia... Que o marketing era importante em tantos pontos diferentes dentro de uma empresa, mesmo que fosse uma empresa tão pequenina, que comecei a desenvolver isso e, portanto, começa um bocadinho, se calhar, pela paixão pela escrita e pela comunicação, mas depois concretiza-se com uma experiência que é muito mais voltada para uma área numérica e complementa-se ao longo do curso também. Sais dos teus estudos assim numa altura um pouco trêmula e vais para o mercado de trabalho a ser empreendedor. Como é que foi? Como é que tudo aconteceu? Eu não fui verdadeiramente empreendedor. Eu fiz um estágio, quando tinha de fazer um estágio para acabar o meu curso, eu propus à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra fazer um plano, como eu tinha visto com os meus amigos em Erasmus da Católica e da Nova, em Praga, em que tinha um programa de mentores, antigos alunos, que ajudassem as pessoas que estavam na faculdade a contactar com o mercado de trabalho. O que aconteceu com esse programa foi que eu fiquei ali com... Arranjei 70 mentores para os alunos da faculdade, mas na verdade ficaram 70 mentores quase meus também. Então no final do projeto houve vários que me convidaram para entrar para eventuais projetos nas empresas deles, e houve uma das pessoas que me convidou para eu começar um projeto que ele ainda estava a começar, com um programador que eu respeito muito e com quem trabalhei durante estes anos todos até sair depois da 10 Digital, e começámos a tentar montar um projeto em que era empreendedorismo, mas a empresa não era minha, certo? Portanto, não era mais intraempreendedorismo do que empreendedorismo. E esse processo foi muito engraçado, porque cometemos todos os erros que havia para cometer e que vinham nos livros que eu já tinha lido, mas nós cometemos. Mas foi ir aprendendo pelo caminho, conseguindo ir fazendo o pivô e até lançarmos uma agência que depois acabou por ter bem mais sucesso do que o projeto inicial que tínhamos lançado. Sais da 10 Digital e começas na altura de Covid, a Triber. Como é que foi este plano? Como é que foi começar a Triber nessa altura? Não foi tudo menos um plano. Eu 6 meses antes, se me perguntassem se eu daí a 5 anos continuaria na 10, eu diria que sim. Com o Covid eu acho que mudaram muitas coisas, adensaram-se muitas coisas, também ficámos fechados em casa o que nos obrigou a pensar
pensar um bocadinho mais sobre a vida e sobre aquilo que valorizávamos e sobre aquilo que estávamos a perder e o que estávamos dispostos a fazer em prol de ter uma carreira melhor. E foi uma fase em que acho que houve muita instabilidade em todo o lado e eu acabei por sentir que com as mudanças de decisões da própria empresa, que se calhar aquele não seria o caminho com o qual eu me revia e, portanto, senti que tinha de mudar alguma coisa. Só que foi uma fase um bocado complicada porque eu sou casado, a minha mulher trabalha na área do turismo e, portanto, não estava... trabalha, não. Tem uma empresa na área de turismo, portanto, não estávamos a receber dinheiro nenhum desse lado. E eu tomar a decisão de me despedir foi uma pressão ainda maior. E também essa pressão aguçou o engenho, porque eu psicologicamente não me sentia em condições de continuar ali. Despedi-me e a coisa que sabia fazer melhor era montar uma agência, porque era o que tinha feito nos últimos 5 anos, mesmo não sendo uma empresa minha. Portanto, não foi um plano. O que aconteceu depois foi uma análise do que é que tinha acontecido ao longo dos últimos anos e como é que conseguiríamos criar qualquer coisa que fosse um bocadinho diferente. Claro que uma pessoa vai a ver e as agências parecem todas iguais, mas se tu depois contactares com as pessoas, eu acho que Há sempre um elemento de diferenciação. há ali um sumo diferente. Eu ainda há bocado comentei uma coisa no LinkedIn de uma pessoa que sigo, que estava a comentar que as pessoas se tendem a padronizar e a tornar-se uma ferramenta de marketing. Toda a gente fala só de digital, a minha empresa até está muito mais voltada, nascemos do digital, crescemos a partir das marcas digitais e somos especialistas nisso, mas nós acima de tudo falamos de estratégia e de marketing e se nós não começarmos por essa base, por pensar o que é marca e depois construir tudo a partir daí, para mim não é uma forma correta e não é a forma mais eficaz e eficiente de construir uma marca que o mundo adora, que é o que nós queremos fazer com os nossos clientes. E eu acho que é um bocadinho isso aí que pode fazer mesmo a diferença no mercado e foi aí que criámos um plano de criar qualquer coisa, em que nós identificámos uma necessidade, que era, há muitos marketeers ou marketers, não sei qual é, há muita discussão sobre como é que isto se diz, mas que sabem muito de marketing e de estratégia, mas não dominam a parte digital. Depois há muitas agências que sabem muito das ferramentas digitais, mas não dominam a parte de estratégia. E o que nós tentámos foi criar uma empresa que tanto saiba discutir a parte de estratégia, estratégica, ajudar as pessoas que não têm essa parte estratégica desenvolvida, a desenvolvê-la num sistema quase chave na mão, que fazemos em conjunto com os donos da empresa ou com o diretor de marketing e construímos tudo isso. E depois também conseguimos implementar in-house. Portanto, foi assim uma oferta um bocadinho diferente daquilo que estava a acontecer no mercado e, sinceramente, depois acho que acabámos por ter sorte dentro do momento que escolhemos porque havia muita gente a precisar isto aqui. Nós começámos a empresa em novembro de 2020 e os clientes que temos, da Staples, a Allianz, a Roca, a Carglass, a Norauto, quer dizer, nunca, nem nos nossos melhores sonhos, pensámos que isso aí aconteceria. Felizmente, acho que também já havia algum nome que nós não tínhamos sequer consciência que tínhamos criado ao trabalhar na agência anterior e isso ajudou. Ajudou-vos a dar o boom e a expandirem-se. Basicamente, o digital é um fruto que vocês escolhem da parte estratégica. É um canal. É mais um canal. Eu acho que é um canal um bocadinho diferente porque é um mundo que eu acho que a maior parte das pessoas nem sequer tem noção do quão grande é aquele mundo e eu acho que essa é a principal ajuda que nós temos de dar às empresas. A mim não me interessa dizer que eu sou especialista em PPC, ou em SEO, ou em gestão de redes sociais, ou em apoio ao cliente. O que o cliente espera de mim é que... Ou o que eu espero que o cliente espera de mim é que eles me digam, olha, eu tenho esta coisa, este objetivo em mente, qual é que é a forma mais eficaz de nós comunicarmos isto, seja em termos de mensagem, seja em termos de canais, e pode ser no digital, como pode ser no MUPI, como no outdoor, como numa campanha de televisão. Nós somos responsáveis por vos ajudar a construir isso. A construir tudo. Como é que é o vosso ambiente dentro da Tribor? Olha, neste momento é virtual, porque nós estamos 100% remotos. Mas é um ambiente, isto é uma fuleirada a dizer isto, todas as empresas dizem que é um ambiente muito familiar. Portanto, eu estava aqui a dar uns segundos a ver se dizia uma coisa diferente, mas é um bocado o que eu sinto. Nós somos só 7 pessoas com contrato com a empresa. Não costumamos trabalhar com freelancers. Portanto, acho que conseguimos criar ali um ambiente em que, apesar de estarmos à distância,
é muito fácil comunicar com as outras pessoas e é do género de há alguém que liga a meio do dia só para contar uma piada e desliga logo a seguir pelo Teams. E isso é uma coisa que não é fácil de recriar numa empresa, se calhar com 40 ou com 50 pessoas, mas que enquanto somos só 7 ou 8, ou mesmo que venhamos a ser 12, ainda é possível de construir. E acho que o ambiente que nós temos é muito importante naquilo que construímos, porque com tão poucas pessoas conseguir fazer tanta coisa para tantas marcas exige um compromisso muito grande, um sentimento de confiança entre todos e também ali um espírito que estamos a criar qualquer coisa que pode vir a fazer a diferença no mercado. Ainda só passaram nem um ano e meio, se calhar. E acho que acho que esse sentimento de missão conjunta e essa visão de podermos fazer a diferença nesta área, acho que une muito a equipa. A pandemia veio trazer-vos alguns benefícios. Já trabalhavam mais em termos online, agora se calhar ainda mais, porque escusam-se de a deslocar e podem disponibilizar mais tempo para outras coisas. Eu acho que, pois é isso, acho que esse é o maior benefício. Nós não termos de andar permanentemente em reuniões pelo país todo, nem sequer é com os clientes atuais. Eu acho que o pior era quando era preciso fazer trabalho comercial. E quando estava na agência anterior, tínhamos de ir para Lisboa, para o Porto, para fazer uma reunião de meia hora e depois voltávamos para a agência. Ou se for preciso, ir até Lisboa, que eram 2 horas para lá, 2 horas para cá, para estarmos lá meia hora e perdia-se um dia de trabalho, para além de que ficava caro. Acho que essa é a maior vantagem, o quão descomplicado ficou nós conseguimos trabalhar com clientes de todo o país e de todo o mundo, se algum dia quisermos ou pudermos vir a trabalhar para todo o mundo. Tem outras coisas que não são tão boas. Se calhar não temos tantas histórias para contar em termos de equipa agora que estamos todos, cada um em sua casa, como tínhamos, se calhar, naquele mês inicial. Nós só conseguimos estar um mês juntos porque, entretanto, isto fechou tudo outra vez e não chegámos a voltar ao escritório. Mas aí, se calhar, construímos mais histórias, almoçamos juntos. Tem essas vantagens também. Cria mais ligações também entre vocês. Sim, só como já nos fomos conhecendo e fazemos team buildings pelo menos 2 vezes por ano e tudo isso, de vez em quando vamos beber um copo todos juntos. Acho que esse é um dos grandes objetivos que eu passo sempre que há uma entrevista para alguém entrar na Triber, é tentar criarmos uma equipa com a qual dê gosto ir beber um copo na sexta-feira ao final do dia, porque se depois de uma semana a trabalharmos juntos, debaixo de uma pressão brutal, alguém tiver vontade de ir beber um copo com as pessoas com quem passou por isso, acho que estamos a construir a cultura certa. É porque está tudo a correr e acho que esse é um dos grandes desafios que temos e temos conseguido fazer isso, apesar dentro das limitações do Covid. Né? Foi, exato. Em 2021 lançaram um projeto que é Vem Falhar Connosco, se não estou em erro. Esse era o slogan dos embaixadores. Sim, o slogan é o Vem Falhar Connosco e fala-nos um bocadinho sobre este projeto para jovens que vão entrar no mercado, se não estou em erro. Nem só, também estudantes de licenciaturas ou de ensino superior. É assim, nós quando criámos a Triber, nós começámos por discutir muito o que é que queríamos criar, não apenas em termos de proposta para o mercado, mas também em termos de criarmos uma marca que nos dissesse alguma coisa como seres humanos, como pessoas. E um dos eixos que nós quisemos manter sempre na marca desde o início foi tentar ajudar, dentro das nossas possibilidades, conseguir retribuir de alguma forma aquilo que nós sabíamos. Se fosse transmitindo conhecimento, chegámos a ponderar a lançar um podcast, criámos 2 newsletters já, entretanto, para tentar divulgar esse conhecimento. E uma das ideias que surgiu foi mesmo abrir este programa, que nós chamamos de Embaixadores, se calhar não era o nome mais indicado e provavelmente não será esse o nome no segundo ano, mas em que abrimos candidaturas a pessoas de todas as universidades do país que se candidataram em que nós íamos dar formações gratuitas a todas essas pessoas. E depois, essas próprias pessoas ficaram com o desafio, tendo em conta aquilo que aprenderam em termos estratégicos e de construção de uma marca e aquilo que eram os objetivos da Triber, de eles próprios tentarem conceber um programa que os motivasse e ao qual gostassem de pertencer. Portanto, era assim uma coisa de co-criação que queríamos testar. O que sentimos foi que, trabalhando com estudantes, às vezes as pessoas sobreestimam o tempo que vão ter para aquelas coisas, então se calhar criámos um programa um bocadinho megalómano no primeiro ano, vamos ter de o restringir um bocadinho no segundo ano, mas o balanço que fazemos é muito positivo, porque temos ali uma série de pessoas que me parece que têm muito potencial
para entrarem neste mercado do marketing. Algumas delas nem sequer sabiam muito bem o que era o marketing e vieram e aprenderam. Nós vamos ter o evento de encerramento, isto aqui nem sequer é público, portanto, vamos ter o evento de encerramento no final deste mês, em que vamos criar, é o primeiro evento presencial que temos, em que demos-lhes vários briefings de várias marcas nossas, desafios concretos, que eles vão ter de apresentar e vai haver um vencedor, um desafio criativo, e em que nos ficamos a conhecer finalmente pessoalmente, porque não foi possível fazê-lo ao longo deste tempo. Agora, quem sabe, lá está, isto era numa perspectiva muito de startup, nós temos muito esta metodologia de minimum viable product, vamos tentar lançar, aprendemos depois com o feedback que as pessoas nos vão dando, e se calhar vamos ter de simplificar e tentar tornar a coisa muito mais... darmos nós as formações, provavelmente, e as pessoas irem aprendendo e conseguirem aplicar isso aí no seu dia-a-dia, e não tanto uma coisa que sobrecarregue tanto os embaixadores, porque depois as coisas nem avançam ao ritmo que eles gostariam e pode ser um bocadinho mais frustrante. E para nós também não é viável conseguirmos estar a dar todo o acompanhamento que gostaríamos. Portanto, o balanço é muito positivo, mas é um trabalho ainda em progresso. Acima de tudo, o que está na gênese disto é queremos arranjar uma forma de ajudar estas pessoas, sentimos que há uma necessidade que os estudantes não chegam tão bem preparados para trabalhar numa agência como poderiam chegar, se tivessem tido uma experiência um bocadinho mais prática. Se nós só dermos a formação, achamos que só vamos contribuir para essa parte mais teórica, temos de arranjar maneira de balancear isto. Nós fizemos a avaliação do programa há 2 meses atrás e a avaliação era 9 e qualquer coisa em 10. Portanto, eu sou sempre mais crítico do que sou muito exigente em relação aos meus próprios projetos, mas o balanço é muito bom. Achas que há há diferença entre a parte teórica e a parte prática de quem está na universidade? Não. É inevitável. Sim, é brutal e eu acho que... Eu em 2010 tive a minha primeira cadeira de marketing. O trabalho que eu fiz que mais me marcou no Brasil era de um tema que eu não conhecia e que era o conceito de viralidade no marketing, que ninguém sabia o que era. Ou seja, terceiro ano eu já estava a acabar a minha licenciatura e estava a aprender o significado e apresentei aquilo e o pessoal ficou muito espantado lá sobre o que é que era um post viral, que hoje toda a gente sabe o que é. Portanto, quando as coisas evoluem a um ritmo tão grande, é inevitável que haja um desfazamento entre aquilo que a faculdade te ensina e aquilo que tu vais apanhar no mercado de trabalho. Agora, também resta saber se a função da universidade é preparar-te para hoje ou ensinar-te a pensar para que tu estejas preparado depois para trabalhar o suficiente para conseguir adquirir esses teus conhecimentos, porque eu acho que o teu processo formativo não acaba na universidade, se calhar começa, não começa aí, mas começa a preparação para entrar no mercado de trabalho mais aí, e não acaba, não é um fim em si mesmo. E convém não acabar, senão... Eu acho que temos de estar sempre a atualizar-nos. Acho que isso é essencial. Não, mais no marketing, nas outras áreas também, mas o que é hoje, amanhã pode não ser, e temos de nos estar sempre a inovar e a pensar algo mais além. E nós estamos a viver uma fase em que isso se sente particularmente. Eu acho que o meio digital e as redes sociais vieram acelerar muito as mudanças na vida, em geral, não é só no marketing. E se nós pensarmos no marketing, a grande função do marketing é arranjarmos maneira de criarmos conexões com as pessoas. Ora, se as pessoas mudam, se há a mudança no digital, a mudança nas redes sociais, depois a questão das fake news, se começam a haver movimentos cada vez mais extremistas nos vários governos um bocadinho por todo o mundo, se começa a haver revoltas, se começa a haver Covid e se ficamos fechados em casa, se começa a haver uma guerra na Ucrânia como está a haver, todo o consumidor, toda a nossa vida muda, e se toda a nossa vida muda, as marcas têm de mudar também. As marcas, as empresas, tudo aquilo que o marketing impacta. Portanto, acho que não só no marketing, mas em todas as outras áreas, mas o marketing está em permanente contacto com tudo isto. E então isso é dramático para nós, mas ao mesmo tempo também é fantástico nós termos de estar sempre a tentar acompanhar esse ritmo. A comunicação tem que ser cada vez mais cuidadosa. Ou não és de acordo com isso? Por exemplo, cada vez mais temos de ter mais preparação no como e onde vamos comunicar para não sermos mal entendidos. Sim, nesse sentido acho que sim. Eu fiz um compasso de espera para perceber o que é que tu querias dizer com cuidadosa. Eu acho que a comunicação sempre teve de ser cuidadosa. Acho que acima de tudo há uma mudança muito grande que é
Antigamente tu, se calhar no tempo daqueles que vão ser os teus chefes ou os meus chefes, as pessoas eram formadas para comunicar num sentido unidirecional, certo? Havia um outdoor e a mensagem passava do outdoor para as pessoas, mas depois nenhuma pessoa ia comprar um outdoor para responder à marca, né? Agora com as redes sociais isso cria uma oportunidade imensa porque tu comunicas com 10 pessoas, essas 10 pessoas podem partilhar com 10 e as outras 10 podem partilhar com mais 10, isso cria o tal efeito viral, isso é fantástico e quem domina muito bem esse meio encara isso como uma oportunidade, mas quem não domina tão bem esse meio e não percebe muito bem como é que isso funciona pode ser uma angústia tão grande que se restringem de comunicar ou cria uma comunicação nas marcas muito cinzenta. Há bocado quando eu te dizia que há muita gente que percebe de estratégia, mas não percebe muito bem como é que funciona a parte digital e por isso é que precisa de uma ajuda, aproveitando para vender, de uma empresa como a nossa, é um bocadinho isso aí que eu quero dizer. É preciso que alguém perceba muito bem como é que as coisas funcionam e mesmo assim está sujeito ao erro, não é? Sim. Mas alguém que perceba muito bem esses mecanismos, se calhar vai ter mais à vontade em arriscar sem deixar de ser cuidadoso. Às vezes há mensagens que são claramente arriscadas em que nós temos ideia internamente e nem sequer chega aos nossos clientes. Esse exercício tem de estar lá sempre. Porque às vezes, mesmo que tenhamos a ideia, querer exprimi-la da forma correta é o mais complicado. Fazer-nos entender da forma que nós queremos. A execução, eu acho, há quem diga que ter as ideias é fácil. Eu não acho que ter as ideias é fácil porque eu sei bem o quão difícil é ter as ideias, mas executá-las também é muito difícil. Acho que há ideias que ficam completamente desvirtuadas com a execução. Isso acontece-nos. E às vezes acontece-nos mesmo porque até porque há processos de aprovação tão complexos dentro das empresas e pessoas com visões tão diferentes dentro das próprias empresas que se tu fores a ver, imagina, nós trabalhamos com um copywriter e um designer, mesmo que não seja para o digital, outras agências. O copywriter e o designer têm a ideia, propõem uma arte. Chega à pessoa que é responsável por aprovar essa arte dentro da agência, pede para mudar. Então, já vai de uma maneira diferente. Chega ao cliente, o cliente pede para mudar outra vez. O cliente diz, ok, agora está bom, vou mostrar ao meu chefe e vou provar com o meu chefe. Quando chega ao fim da cadeia já não sobra nada da ideia e aquilo já se esfrangalhou tudo. Mas está super cuidadoso, já não tem piada nenhuma, já não funciona e já não vai ter impacto nenhum. Acho que isso é uma das dificuldades que temos quando temos essa obsessão com o ser demasiado cuidadosos, também é perigoso. Eu acho que há um exercício muito simples, não sei se me ias perguntar isso ou não, mas é uma pergunta que me fazem muitas vezes, que é, nós quando trabalhávamos... Nós não era a Triber, quando eu trabalhei com a marca Licor Beirão havia muito aquela comunicação irreverente e em que às vezes estávamos ali no limite do que era aceitável e do que não era aceitável. O meu exercício mental era sempre o mesmo, que é a capacidade que eu tenho de com esta mensagem angariar mais consumidores, e não só fãs, consumidores para a minha marca é maior ou menor do que a capacidade que eu tenho de perder consumidores da minha marca. E eu acho que isso é um exercício que às vezes as marcas não fazem, porque metem-se em polémicas em que o risco potencial é tão grande que claramente não compensa o ganho potencial. E esse exercício é muito complicado de fazer. Dito isto, só para dar o outro lado, também há marcas, como a Nike, por exemplo, que defendem causas que sabem que vão ser complicadas para uma determinada fatia da população, mas defendem-no sabendo que isso aí é aquilo que está certo para elas e estão dispostos a perder esses consumidores. Aí, se calhar, apesar de economicamente, se tu analisares à primeira vista, poder estar a perder muitos consumidores, se calhar vais criar uma marca tão forte e com um propósito tão grande, que é algo tão importante neste momento, que isso vai compensar em termos económicos no futuro. Acho que um dos maiores erros do marketeer é pensar que o nosso exercício, a nossa função é só entreter as pessoas, não é? A nossa função é criar uma marca que seja cada vez mais rentável, mas acima de tudo que dê felicidade às pessoas e à qual as pessoas dão valor, as pessoas que nos interessam. Mas falavas aí na ideia, ainda houve uma ideia mais errada antigamente, que era que nós estávamos para enganar. É engraçado, eu também sou diretor da APPM em Coimbra, da Associação Portuguesa de Profissionais de Marketing, e tivemos uma palestra no outro dia em que era a discutir a relação entre a religião e o marketing. E essa discussão surgiu lá ao meio, que é, eu acho que o propósito tanto dos marketeers como
de alguém de alguma religião é arranjar uma maneira de tu procurares dar felicidade às pessoas. Só que depois a forma como tu crias esta mensagem, tu tentas criar mundos tão ideais e cenários tão perfeitos que fazem com que as pessoas estejam permanentemente a tentar procurar uma coisa que é inatingível. E isso verifica-se tanto na religião como numa perspectiva mais consumista do mundo. Epá, eu vejo a minha função de uma maneira um bocado diferente, pode ter esse efeito colateral, mas eu vejo a minha função como uma forma de valorizar o trabalho das pessoas que trabalham numa marca. Eu acho que Portugal tem um problema gravíssimo em termos de construção de marcas, em que nós criamos os produtos e vendemos para uma marca lá fora e depois quando o produto volta tem uma margem muito maior e quem ganha o dinheiro é a empresa que está lá fora. Não há assim tantas marcas de sucesso portuguesas com implantação internacional. E eu acho que isto depende, obviamente, dos donos das marcas, não é? Seja ou seja uma família, sejam muitos acionistas, mas se tu conseguires construir marcas, as marcas vão estar muito mais protegidas do que produtos sem marca durante as crises, portanto, é uma forma de garantir empregos durante mais tempo e vais conseguir valorizar a marca perante o consumidor final, que vai pagar mais pela marca, sim, mas a marca só sobrevive se o consumidor der valor suficiente à marca para pagar essa diferença. E essa margem pode permitir valorizar o trabalho de todas as pessoas que estão aqui pelo meio, porque podem permitir pagar salários maiores e tudo isso. Claro que depois dizes-me, está bem, mas os lucros vão só para os acionistas. Eu isso já não consigo controlar. Mas eu acho que o propósito de criar marcas, o propósito do marketeer, tem um fundo que é bom. Depois resta saber se estás a trabalhar nas empresas que permitem executar isso da forma correta ou não. Mas eu vejo esse sentido de missão na criação de marcas. E esse é um tema muito relevante, porque acho que durante muitos anos e ainda hoje, acho que às vezes é mal visto ser marketeer. Sim, ou marketer. Mas é mesmo, há muitas pessoas que perguntam, principalmente as pessoas mais velhas, que há essa disparidade de ideias que nós estamos aqui para enganar e etc. Mas eu não percebo como é que... Ou melhor, eu percebo o preconceito, porque é como em tudo, quer dizer, tu tens médicos que também provavelmente não são bons tecnicamente e que identificam doenças erradas, como tens comerciais que vendem a venha da cobra e também tens comerciais fantásticos, como tens marketers ou marketeers que são muito bons e que dominam tecnicamente as coisas, mas que se calhar depois implementam as coisas da forma errada. Há esse preconceito, por exemplo, com os banqueiros. Nem todos os banqueiros são ladrões, ou os políticos, nem todos os políticos são ladrões, mas há muito essa tendência de generalizar. É possível fazer isto da maneira correta. Claro que as ferramentas certas, usadas de uma forma errada, podem dar resultados errados, mas isso é como tudo, não é? Falavas aí nas ideias, que às vezes o mais difícil é encontrar a ideia. Vivemos numa era que é reciclar, se calhar, ideias e reciclar conteúdo. Não? Achas que não? Há clientes que pedem isso, nós não costumamos fazer, mas, por exemplo, reciclar conteúdo no sentido de usar uma ideia que já usámos há alguns meses, eu acho que isso aí não é tão fácil de fazer. Mas, por exemplo, nós temos as tais newsletters da Triber, uma das coisas que estamos a pensar fazer não é reciclar conteúdo, é arranjar maneira de... Okay, há uma newsletter, se calhar isto há um bom post através de vídeo no LinkedIn e dá um post, uma boa galeria de fotos no Instagram e se calhar dá um post bom de website cliques no Facebook. É o mesmo conteúdo apresentado de forma diferente, nesse sentido eu acho que sim. No outro, acho que não tanto, porque torna-se repetitivo, se calhar, para o consumidor. Achas que, se calhar, há mais essa ideia da parte do design? Pode não ser o mesmo conteúdo, mas vão sempre buscar ali qualquer coisinha, não? Mas eu acho que isso não é reciclar, eu acho que isso é uma questão de coerência de marca. Voltando ao... Bem, não voltando a esse caso, mas se pensarmos na Staples, por exemplo, que é um cliente com quem fizemos um trabalho grande quase desde o início da Triber, em que a comunicação online mudou um bocadinho. Se fores a ver, há ali sempre um vermelho presente, a marca Staples presente. Isso é para quê? É para que tu saibas, tu vives num mundo em que tem um feed absolutamente sobrelotado. Alguém que gosta daquela marca tem de conseguir identificar em uma milésima de segundo que é aquela marca. Se tu estiveres sempre a fazer uma coisa completamente diferente, eu às vezes costumo dizer aos designers que começam a trabalhar comigo que é... Pá, este post está fantástico se eu quiser afixar aqui na parede do meu quarto. Não estamos no meu quarto, mas seria estranho. Mas seria fantástico para eu afixar na parede do meu quarto. Mas como um post, eu prefiro uma coisa que não seja tão bonita e comunique melhor aquilo que eu pretendo comunicar. Eu acho que
se falas de reciclar conteúdo nesse sentido, eu não acho que seja reciclar, eu acho que é coerência de marca e consistência de marca. Basicamente, querem criar a identidade, assim como a Coca-Cola, a letra é a identidade de marca e esteja o que estiver lá escrito, se tiver com a letra da Coca-Cola, vão sempre associar à Coca-Cola. Claro. E a Assim garrafa? Sim, exato. A forma da garrafa. Puxando aqui um bocadinho ao teu assunto, faz muita referência aos teus intercâmbios, aos teus Erasmus, no Rio de Janeiro e de Praga. Como é que foi esta experiência? Epá, foi mais o do Rio de Janeiro do que o de Praga. O Rio de Janeiro foi... Eu tinha 20 anos, eu sempre estudei em Coimbra, vivia em Coimbra, portanto nunca tinha saído de casa dos meus pais e fui para o Rio. E não só há esse efeito de sair de casa dos meus pais pela primeira vez e ter de me safar pela primeira vez por mim mesmo, mas acima de tudo há uma segunda coisa que é muito mais relevante, que é o facto de eu saber que estou lá pela primeira vez nesse ano. Não foi dada a bolsa aos estudantes da Universidade de Coimbra que foram para lá. Acabei por ganhar uma bolsa de mérito do Santander, mas a bolsa que davam a todos os estudantes não deram, e eu só soube disso depois de lá estar. Portanto, eu senti ali duas grandes responsabilidades. Uma era que os meus pais estavam a investir na minha formação e que eu tinha mesmo de conseguir dar esse retorno. Para mim, aquilo tinha de ser um trabalho, conseguir mostrar que estava a dar o meu máximo enquanto ali estava, mesmo se eles nunca me terem essa pressão, eu sempre fui bom aluno também. E um segundo que é, tu entras numa sala, e eu não sei se sabes isso, mas aqui em Portugal as loiras das anedotas são sempre as pessoas burras das anedotas. No Brasil, a loira é substituída pelo português. Mas é mesmo, eu cheguei a ter aulas em que o professor faltou e então os meus queridos colegas passaram uma hora a mostrar-me piadas de portugueses, a projetar aquilo na sala, e eu e a outra portuguesa que havia na turma a ouvir as piadas de portugueses. Epá, ou seja, eu senti ali que tinha uma responsabilidade adicional e não era só o Pedro. Eu era o português que estava na turma e, portanto, eu a partir do momento em que entrava naquela aula, eu tinha de, desde o primeiro momento, mostrar que eu era bom e de me destacar. Eu sempre fui uma pessoa mega tímida e cá tinha um grupo de amigos enorme em Coimbra que pronto, nem sempre estávamos 100% motivados dentro das cadeiras que tínhamos para fazer e nem sempre estávamos tão atentos e às vezes até estávamos dentro de um grupo em que era até estranho nós estarmos a participar. Eu quando chego ali e tenho que começar a participar, para mim foi uma mudança brutal. Eu era um aluno que acabei a licenciatura com 15 e acabei isso e depois quando fui para o mestrado eu acabei com 18 e qualquer coisa. Foi um momento em que para mim eu ganhei métodos de trabalho brutais porque percebi que de facto se uma pessoa se motivasse mais e se tentasse estudar mais um bocadinho, as aulas não eram uma seca e eram uma coisa em que de facto podias aprender, acrescentar valor e acima de tudo já era um conceito de marca, não é? O conceito de posicionamento de marca. Se tu chegares a uma aula e pensares, ok, eu na primeira aula eu vou mostrar ao professor que sou bom, tu ficas sempre, destacas-te sempre, é como qualquer marca que contacta contigo e se destaca pela primeira vez. E isso já não se perde, o primeiro impacto é muito importante. Fala-se muito disso, o primeiro impacto também. E acho que desculpa, só mais uma coisa que mudou muito, que foi, eu fiz pela primeira vez, eu viajei sozinho. E isso foi uma coisa que me mudou pessoalmente de uma forma fantástica, porque às vezes é um bocado assustador, ainda para mais na América Latina. A primeira viagem que eu fiz foi para uma ilha em Pará, que é no início da Amazónia, em que nem sequer havia carros, em que havia búfalos pelas ruas e eu estive ali não sei quantos dias sozinho. E é um bocado assustador, tu estás, nem rede havia, acho eu, aquilo era surreal. Mas ao mesmo tempo estás fechado contigo mesmo, sem ninguém com quem conversar, obriga-te a passar por um processo de maturação que é muito relevante e que ficou comigo para sempre. E se calhar grande parte das pessoas não consegue viver consigo própria. Pois, não sei. Eu descobri uma parte de mim que eu não conhecia tão bem. E o bicho das viagens sempre esteve comigo e aí, eu a certa altura, eu vivia com mais quatro raparigas e elas acabavam por sair à noite muitas vezes, só que no Brasil havia uma coisa que a entrada nas discotecas para rapazes era para ir 10 vezes mais cara do que para raparigas. Eu comecei a fazer contas, com o dinheiro desta saída à noite semanal eu viajo todos os fins de semana. Então, olha, deixei de sair e passei a ir viajar quase todos os fins de semana, nem que fosse só a 30 km ali à volta. Isso foi, acho que foi das fases mais felizes da minha vida. E curiosamente consegui repetir, porque trabalhei dois meses remoto
no final de 2019 e foi Conseguiste também uma voltar lá? fase muito boa. Sim. E foi giro porque fui com a minha mulher, então acabei por mostrar um lado que eu sempre tinha falado que era muito importante para mim, consegui partilhar essas memórias, essas experiências com ela e acho que foi muito bom para ela também. Hoje em dia ainda tens amizades que duram de lá? Epá, eu não fiz assim tantos amigos brasileiros quanto isso lá. Acima de tudo, é assim, perdemos um bocado o contacto. Está cada um em sua parte do mundo. Tinha amigos franceses que estão em França, outros que estavam em África, depois os espanhóis, nem sei muito bem onde é que eles andam. Não posso dizer que tenha mantido amizades, mas são pessoas que se eu algum dia encontrar, epá, vai ser brutal. Mas de Praga, que foi 2 anos depois, mantive, mais por uma questão de proximidade. São de Lisboa, é mais fácil manter o contacto com um grupo de pessoas de Lisboa em que só eu é que tenho de lá ir do que propriamente por um grupo que era de uma pessoa de cada mundo, meu Deus, de cada país, em que para se encontrar num lugar do mundo é quase impossível. Houve aquela diferença cultural, aquele choque, quando foste para o No Brasil? Brasil nem por isso. Eu quis Praga precisamente por... Epá, é assim, eu adoro praia, falo português, portanto fui para o Brasil, estava nas minhas 7 quintas. E não gosto nada de frio, não gosto nada de chuva, não gosto nada de dias escuros. E quando fui para Praga eu sabia que era mesmo para ter esse impacto. Aí senti muito. Não foi muito agradável o contacto. Não me senti propriamente bem-vindo pelos nativos em Praga. E isso foi interessante também. Não foi agradável, mas foi interessante. Para além de que havia a dificuldade do inglês, havia muita gente que não falava inglês. Mas teve um outro lado giro, que era vivíamos numa residência, todos juntos, com 300 e tal pessoas na mesma residência, gente de todo o mundo, e deu para conhecer gente, lá está, de todo o lado, e isso foi muito interessante também. E para viajar, a partir de Praga vai ser de todo o lado. A introdução E já está baratíssimo. feita. Achas que recomendas o Erasmus? Eu acho que quem perde essa oportunidade, eu acho que é uma oportunidade, só não é única porque eu fiz 2, mas acho que é uma oportunidade que muda completamente qualquer pessoa. E isso é de tal forma presente que eu depois de voltar, já quando comecei a trabalhar, eu inscrevi-me numa associação de voluntariado, que é a Erasmus Student Network, que recebia os estudantes de Erasmus em Coimbra, porque eu sentia que precisava de mundo e Coimbra era demasiado pequena. Se eu ficasse só junto da minha rede de contactos, eu não tinha mundo suficiente para me conseguir aguentar em Coimbra, digamos assim. Então inscrevi-me nisso e foi brutal, porque recebíamos centenas de estudantes de Erasmus todos os semestres, deu para conhecer muita gente e aí sim fiz amigos que ainda hoje tenho. Que vieram ao meu casamento, com quem estou quase todos os anos. Mais que um cidadão português, és um cidadão do mundo. Os meus amigos às vezes diziam que eu era mais espanhol que português, mas é injusto, é injusto. Eu acho que eu sou europeu. Eu acho que sou mesmo europeu, porque a livre circulação entre países, eu adoro aquilo que a Europa... Passando a parte económica e tudo isso aí, sem entrar nessas considerações, o princípio da Europa, da geração Erasmus, eu sou absolutamente a geração Erasmus. Eu digo que não falo inglês, eu falo Erasminglish, e todos nós falamos essa língua em comum e conseguimos contactar dessa forma. E acho que crescemos todos tanto uns com os outros através disso, que eu acho que faz muito mais sentido. Eu sou português também, obviamente adoro o meu país, mas tenho muito orgulho que haja uma Europa onde haja livre circulação, onde nós possamos ir a qualquer lado e aprender tanto com as culturas diferentes que há. Algum país queiras ir, em especial? Eu gostava de ir ao Japão. Acho que dos países a que não fui... eu gosto com isto. Não sei porque é que eu respondi isto. Sempre que entrevisto alguém, para a Traiver respondem-me Japão. E eu gosto com a resposta porque é que lixei. A ideia é a mesma. Mas gostava mesmo de ir ao Japão. Só pela curiosidade. Eu já estive na China e foi uma surpresa enorme. E acho que o Japão deve ser uma cultura também com muita gente, mas muito mais organizada, segundo me dizem, que o choque cultural deve ser enorme, seguro também, e acho que era um bocado por aí que eu gostava de perceber como é que era aquela cultura. São muitos, mesmo muitos, e só aí faz logo uma grande diferença. E gostava de comparar com a China. A China para mim foi a maior surpresa, eu já viajei um bocado, e a China foi a maior surpresa, foi o sítio onde eu senti mais um impacto
de ter uma evolução tecnológica tão grande em relação àquilo que eu conhecia, muito mais do que os Estados Unidos quando lá estive, e isso para mim foi uma surpresa brutal, porque eu acho que há muito preconceito em relação à China ainda cá, mas uma pessoa chega a Xangai e vê aquilo e é inacreditável as coisas que eles fazem. Se calhar esse preconceito vem mais do controle que a China faz. Pois, a parte política é complicada. Sim, a parte política que é mais Acho que não é ninguém. Até há quem se reveja com a Rússia, não é? Portanto, mas acho que a maior parte das pessoas cá não se revê tanto com um regime como aqueles e portanto há esse preconceito, mas o lado tecnológico e para alguém que é desta área perceber a inovação que já está a ser feita na China, eu vejo muitas coisas que eu tenho quase certeza que vão acontecer cá através dos WhatsApps, dos Facebooks e isso tudo, tem estado permanentemente a copiar funcionalidades que já havia no WeChat há anos. Está um bocadinho à frente na tecnologia. Nós copiamos um bocadinho. Não sei se em tudo. São um bocadinho inovadores nessa parte. É. Sim, eles também copiam muito bem. São muito para copiar muito bem. Mas estamos numa altura também, é a altura dos dados. Os dados são importantes e eles fornecem-se bem deles e se calhar conseguem ter a parte má, que é a parte de controle, mas pelo Covid também conseguiram prever algumas coisas e tomando algumas medidas. Por exemplo, aquela da temperatura, eles conseguiram medir as temperaturas através das câmaras. Se não estou em erro, conseguiram estar um bocadinho à frente. Não é só coisas chatas. Eu aí acho que é um tema mais... Isso dava para horas, mas já entra a parte da liberdade individual e em comparação com tudo o resto, não é? Porque se for só para a saúde é uma coisa, mas se calhar não é só para a saúde. Sim. Epá, isso já é uma discussão mais complexa. Por isso é que nós também andamos aqui numa guerra de dados em Portugal, ainda entre as empresas, e foi o caso da Vodafone e entre outras. É uma coisa relevante, mas mais uma vez, é o assunto que estávamos a falar há bocado. A ferramenta certa, usada da forma errada, vai sempre ser perigosa. Independentemente da área. É isso. Que sugestão dás aos próximos empreendedores que se vejam em ti ou queiram muito? Primeiro é que procurem alguém mais interessante em quem se rever. O resto da sugestão... eu acho que a maior sugestão não é só para empreendedores. O que quer que seja que tu faças, faz não apenas porque é um emprego ou é uma coisa que tu tens de fazer, mas tenta arranjar algum propósito para estares a fazer aquilo, alguma motivação adicional. Eu nunca tinha pensado que aquilo que estive a fazer durante 5 anos na 10 eu era absolutamente obcecado com construir uma empresa que continuasse depois de mim e que não sentisse a minha falta na saída. Mas nunca tinha... Só no momento de tomar a decisão da saída é que percebi que o facto de eu ter trabalhado tantos fins de semana, tantas noites, de uma forma tão quase obsessiva de perceber e excessiva, na minha opinião, como se aquela empresa fosse minha, isso pode ter-me dado momentos fantásticos e momentos menos bons, mas acima de tudo deu-me o poder de ter a liberdade de dominar uma área tão bem que no momento em que eu precisava eu não senti sufocado para tomar uma decisão porque tinha confiança suficiente nas minhas capacidades. E eu acho que essa é uma dica que eu dou não só a empreendedores, mas a pessoas de qualquer lado. Entrem sempre em coisas que vos ensinem o suficiente para que vocês um dia não fiquem encurralados num momento em que deixem de se sentir felizes a fazer aquilo que estão a fazer. Às vezes os estudantes vão porque o meu colega vai, não sei quem vai, e depois acabam por se arrepender ou por... Mas é assim, se arrependerem voltam. E se analisarem e aprenderem com isso, faz parte. Eu fiz muita coisa que me arrependi, disse muita coisa que me arrependi. Se calhar nesta entrevista disse coisas que me vou arrepender. Mas isso faz parte, olha, na próxima já não digo. É sempre a aprender pelo caminho e há sempre tempo de mudar. Acho que para mim a melhor forma de aprender é mesmo errando. Agora é preciso tentar conseguir que esses erros sejam controlados para não impactar ninguém pelo caminho de uma forma que seja grave. Nós na Traber transmitimos muito isso, que é, quando entra alguém mais júnior, a nossa função dos gestores é deixá-los errar com rede. Li isso alguns, não sei, em algum livro que li, e isso fez muito sentido para mim na altura, que é, ok, se eu estou aqui, se eu é que sou o sénior, eu não quero que esta pessoa faça o trabalho por mim, eu quero é que ela erre rapidamente, o mais rápido possível, mas o cliente não pode sentir isso, eu tenho de estar cá para garantir que ninguém sente nada. E ela sente-se à vontade para errar, para testar, para bater com a cabeça,
mas o cliente fica sempre impecável e essa pessoa vai se desenvolver muito mais do que se tiver milhões de regras e de processos que nem sequer percebe porque é que são assim. E as empresas às vezes perguntam se têm experiência. Vocês acabam por contornar um bocadinho essa situação, porque vocês querem mesmo que a pessoa entre e que bata com a cabeça que aprenda. Epá, eu já tenho experiência e continuo a bater com a cabeça e a aprender, portanto... Mas eu acho que isso tu podes aprender em todo o lado. Acho que pedir experiência, sei lá, depende muito das funções. Há Sim, pessoas sim, que não também. têm verdadeira experiência de mercado de trabalho e que se calhar conseguem meter-se dentro das funções muito rapidamente. Mas se calhar só para liderar uma empresa com 50 pessoas não vais meter alguém que acabou de sair do mercado de trabalho. Depende muito de vaga para vaga. Não há uma regra também nossa de dizer, olha, mas vens sem experiência. Simplesmente tem é de haver a predisposição e a humildade e capacidade de análise dos próprios erros para conseguir ir analisando as falhas e ir evoluindo. Acho que é mais isso. Acho que terminamos assim, agora entramos aqui na rúbrica que tu... Daquilo que eu não queria. Eu estive aqui a tentar queimar tempo, era a ver se já não havia tempo para essa parte, mas vai ter de ser, não é? Entramos na Defrost, que é uma rubricazinha que vem do modo de descongelação do micro-ondas. E um cubo de gelo demora normalmente 4 minutos e 9 segundos a descongelar, que é o tempo que tens para responder às perguntas. Bora. E no final traz um prémio, não sei se te agrada ou não. Então vamos lá começar. Preferias aquecer sempre os pés frios a alguém ou tivesse sempre de dormir sozinho? Para os pés frios, mas eu odeio pés, portanto, essa é muito difícil. Só podes usar o WhatsApp ou o Instagram? Instagram, o WhatsApp, há SMS. Não podes parar de sorrir ou nunca mais sorrires? Não poder parar de sorrir. Que lessem todas as tuas mensagens, mas não respondessem, ou que respondessem todas as tuas mensagens com uma mensagem de voz, até para dizer ok. Respondessem todas. Viver na melhor casa do pior bairro ou na pior casa do melhor bairro? Pior casa do melhor bairro. Dormir apenas 3 horas ou 18 horas por dia para o resto da tua vida? 3 horas. Eu durmo pouco. Tenho muitas insónias. Que todas as mangas das tuas camisolas fossem muito curtas ou muito compridas? Muito compridas. Ter um chefe de cozinha particular ou um chofer particular? Chefe de cozinha. Não poder voltar a comer gelado ou pizza? Não poder voltar a comer pizza. Não gosto muito de pizza. Então esta foi É fácil. Ter de cantar ou dançar na televisão? Cantar, porque era pior para as pessoas que iam fugir. O dançar era pior para mim. Viver com alguém com opção por arrumações ou alguém super desorganizado? Desorganizado. Só podes sussurrar ou só podes gritar? Sussurrar. Que se lembrassem sempre de ti por algo mal ou ser esquecido? Ser esquecido. Ganhar um prémio Nobel ou um Oscar? Nobel. Nunca mais celebrar o Natal ou nunca mais celebrar os teus anos? Os anos. Os meus anos. Terminamos assim, demoraste 1 minuto e 54, vais ter direito à Sempre surpresa. Eficiente e rápido. E terminamos assim o nosso podcast e queria-te agradecer pela disponibilidade e por vir aqui ter connosco. Boa. Obrigado eu. Está fixe. Está feito. Obrigado.